Estamos aqui com o presidente do Ceará Sporting Clube, João Paulo Silva, que nos dá a honra mais uma vez da presença e para atualizar, né, as informações, atualizar o momento do time do Vozão. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, presidente. Tudo bem? Bom dia, Caio, bom dia a todos. Prazer, satisfação da minha parte aqui estar participando aqui mais uma vez. Vamos lá, falando aí do momento do Ceará, do que pode, das coisas que, né, tem ainda para acontecer, do nosso planejamento. Estou aqui aberto para a gente bater um papo aí do nosso grande alvinegro. Eu já notei que você chegou sorridente. Ora, chega um momento como esse, já praticamente garantido, né? Queria que você falasse sobre o momento, 42 pontos. Você imaginava já 5 rodadas de antecedência, já está praticamente garantido na Série A do ano que vem? Cara, eu acho que isso aí foi também na verdade, o trabalho que vem sendo feito, né? A gente, dentro do que nós planejamos, fizemos aí uma Série A para esse primeiro momento, que o nosso principal objetivo era a permanência, e a gente conseguiu aí, tá muito próximo, né? Não vou dizer que está 100%, ainda falta, mas está bem próximo do que a gente vem trabalhando para ter acontecido tudo isso. E a gente fica feliz. Eu acho que o time foi montado com muita cautela, com muita consciência. Fizemos um time aqui bem enxuto, dentro da nossa limitação, porque esse ano foi um ano mais desafiador por conta do retorno do clube da Série A. Eu sempre falo que um clube, quando é rebaixado para a Série B, a diferença de receita é muito grande, e aí você leva um processo, um tempo para voltar, e o Ceará precisava, né, dessa continuidade na Série A para colocar as coisas, principalmente as coisas financeiras, a parte financeira em ordem, para que a gente pudesse, né, ter um crescimento aí para o clube, que eu acho que esse é o trabalho que a gente quer fazer. Beleza. Em sua homenagem, a gente trouxe um cafezinho, viu? Obrigado. Eu só não tomo café, mas a água eu tomo. Um cafezinho, mas depois das vitórias do Ceará, principalmente, tem que tomar um cafezinho. Então, Alexandrino, Breno Muniz, nosso amigo Luan, fiquem à vontade aí. Vai, Rocha. E aí? Pode ir? Pode, vá. João Paulo assumiu o Ceará no momento de queda, né? No momento difícil, até demorou um pouco a se consumar como presidente mesmo, né? Teve aquele pequeno espaço de tempo até assumir de fato, estar à frente do Ceará. E assim, no futebol a gente sabe que os erros nos precedem para que a gente possa acertar. E na vida também, né? Para a gente chegar a um nível de excelência, de acerto, a gente é feito de erros e desde que a gente aprenda com eles. O Ceará passou por muitas dificuldades, principalmente na Série B no primeiro ano, no ano passado também, questão de transfer ban, aquela situação com Floresta, enfim, muitas situações. Só que o Ceará aprendeu com isso, e você como presidente também conseguiu esse equilíbrio como gestor e principalmente blindando o departamento de futebol. Hoje o Ceará tem uma solidez nas suas contratações, nas decisões. Eu queria saber mais de você nesse balanço, né? O que é que o presidente João Paulo se sente mais preparado e maduro com esses erros e agora que gerou esses acertos do Ceará? Eu assumi o clube em 2023 num momento que eu não esperava, né? Até então eu era o diretor financeiro do clube, a gestão do Robson, presidente anterior, ia ser até o final de 24. Obviamente eu pensava em um dia me candidatar a ser presidente do Ceará se eu tivesse apoio do grupo, mas a partir daquele momento, né, para a partir de 25, né, não naquele momento. Então, assumi o clube num momento difícil, o clube estava passando por uma queda, por um rebaixamento, por problemas políticos, problemas financeiros, e tive coragem de assumir o desafio. Realmente houveram, né, alguns problemas, até porque, como eu falei, nunca escondi isso de ninguém. É muito difícil quando um clube é rebaixado e o futebol você não pode parar, você tem que continuar. A gente ficou com pendências do exercício anterior que eu fui conseguindo pagar ao longo do tempo. Então, não é uma coisa, a Série B não sobra caixa. Até porque o Ceará, quando caiu, ele foi para a Série B já como um forte candidato para voltar. Existia uma pressão para isso, né? Infelizmente, a gente não conseguiu isso no primeiro ano, né? Mas nós conseguimos subir no ano passado, que foi muito importante, a gente voltar para a Série B, que é um campeonato onde o Ceará não pode sair, é um campeonato que o Ceará tem que disputar, é a prioridade do Ceará, né? Eu sempre falo, enquanto eu
presidente estiver no Ceará, a minha prioridade vai ser sempre o Campeonato Brasileiro Série A. Mesmo com todas as dificuldades de logística, enfim, de todos os problemas que possam vir, o Ceará precisa estar na Série A para ele poder crescer, porque a diferença de receita é muito grande. Né? E é um clube também que tem um apoio de uma massa que é diferente, que tem que nos deixar na Série A. Mas eu acho que esse meu segundo mandato, eu estou mais maduro, né? As coisas começaram a acontecer. Eu acho que uma coisa boa também foi o time que eu formei no departamento do futebol. Eu mudei a metodologia que era adotada anteriormente para uma metodologia que é seguida hoje. Todas as contratações hoje passam por um crivo, por um comitê que vai do treinador, o CEO, o executivo, o coordenador técnico, o presidente. Ele sai, todos esses nomes saem de um departamento de mercado que são analisados diversas situações do atleta, até do comportamento dele fora de campo, como a parte técnica. Então, eu acho que isso eu posso atribuir que foi um grande, uma pauta que hoje nos dá resultado, principalmente na parte desportiva, que era o que todo mundo quer, é o que mais interessa, são os resultados dentro de campo, né? Vai lá, Luan. Bom dia, João Paulo. Mais uma vez agradecer pela tua presença aqui, disponibilidade também de conversar com a gente. Você falou da diferença de receita, né? De jogar uma segunda divisão para jogar uma primeira divisão. O Ceará está muito próximo de alcançar os 45 pontos, que a permanência aí para o ano que vem. Já pensando nessa geração de receitas para o ano que vem, já conversa também com o Léo Condé para uma renovação de contrato, já pensando no mercado, porque a gente sabe que esse fim de ano o intervalo entre as temporadas vai ser pouco mais de um mês, então já começa o trabalho agora também de procurar alvos, né, no mercado para sanar algumas deficiências do elenco. Já essa conversa com o Léo Condé sobre renovação, já conversa também com alguns atletas para já virem para o Ceará no ano que vem, pensando nesse segundo ano consecutivo na Série A? Agora, né, com a confirmação de estar mais próximo, né, da permanência do Ceará, a gente está começando a fazer o nosso planejamento. Eu tinha que esperar, né, apesar que, graças a Deus, o Ceará, em momento algum, passou nenhum susto, mas a gente sabe como é que é futebol. Em momento algum, lá dentro do Ceará, a gente se acomodou, né? Todos os jogos a gente encara como uma final. O jogo do Inter vai ser uma final, o jogo do Mirassol é uma outra final, e por aí vai, até porque, independentemente se o time já tiver confirmado na Série A, a gente agora vai pensar em coisas maiores. Eu acho que esse grupo está muito focado nisso. E a gente também está trabalhando, já pensando, né? Vão ter alguns jogadores que a gente vai exercer a compra com alguns atletas. O Léo, eu já falei para ele do meu desejo que ele continue. A gente ainda não sentou, mas eu sei também do carinho, do respeito que ele tem para o Ceará, que a família dele está junto com ele. Né? Pela primeira vez, profissionalmente, ele está com a família fora da cidade dele. Então, isso é um ponto muito positivo. E eu acredito que a gente vai, sim, fazer uma renovação com o Léo. É um treinador que tem uma identidade, que faz um trabalho muito bem feito, também é uma das pessoas que são responsáveis por esse momento do Ceará. Então, a gente pretende, sim, continuar com ele, e eu devo estar conversando com ele aí nos próximos dias sobre uma possível renovação. Eu já ia até perguntar, você disse que quer contar com ele, mas foi que ele respondeu de volta, né? Mas ao dizer que a família dele mora aqui, é porque ele já gostou daqui. A filha dele, eu fui almoçar um dia com ele, a filha dele disse que ele podia ir embora, que ela queria ficar. Então, ela gostou tanto da cidade, né, que ela já colocou uma pressão, e ela já pediu para ficar. Então, isso é um ponto positivo. Eu acho que isso mexe, família mexe. Então, total. Eu não tenho dúvida que ele quer ainda ficar. Saber o que a mulher falou. Né? A mulher dizendo que vai ficar, não tem como ir contra. A proprietária tem que aprovar. A proprietária. Né? João Paulo, muito bom dia para você. Ainda nesse sentido aí do mercado da bola, como é que está a situação do Lucas Mugni? Você até falou que estava naquele processo de renovação. Como é que está esse processo? Pedro Raul, fica ou não fica? A torcida pergunta muito sobre essa questão, se é uma possível renovação, quem sabe, na questão do empréstimo junto com o Corinthians. E quais são as prioridades do Ceará em renovação? Você falou na questão, alguns jogadores, né, vai exercer a questão da compra. Galeano é um desses, Fabiano também. Se você poderia citar alguns nomes. Bem, vamos lá, né? Por partes. O Mugni, eu sentei com o agente dele, eu acho que uns 2, 3 meses atrás, fiz já uma proposta de renovação naquele momento.
ele preferiu esperar, coloquei mais um ano de contrato até 2026. Ele ficou de me dar uma posição, acho que ele também deve estar esperando alguma coisa do mercado. É um jogador que nós temos interesse de continuar. O Mugni é um jogador que nos ajuda muito, que é muito importante, não só dentro de campo, mas fora de campo. Ele é muito profissional, é um atleta que tem uma responsabilidade, que pensa o jogo, entendeu? Então, assim, a gente quer manter ele no elenco. O Pedro Raul, acho difícil, assim, até falei isso publicamente, hoje, exercer uma compra do Pedro Raul. Primeiro que eu não tenho essa opção, mas é um valor que é fora da realidade financeira do momento do Ceará, a gente tem que ser transparente. Agora, caso o Corinthians tenha interesse de emprestar e o jogador tem interesse de continuar no Ceará, obviamente que a gente tem total interesse disso acontecer. Vamos sim exercer as compras do Galeano, do Matheus Bahia, do Fabiano e do Galeano. O Matheus, a gente precisa ver ainda alguns detalhes, né? A gente ainda precisa sentar para ver. Então, tem alguns jogadores aí do elenco que a gente vai estar, né, ao final do campeonato ou próximo ao fim do campeonato, a gente vai estar sentando para estar conversando para a gente discutir sobre as possibilidades da continuação. É a mesma situação também do Marcos Vitor? O Marcos Vitor, vamos lá. O Marcos Vitor é um jogador que veio por empréstimo, e a gente não tem opção de compra do Marcos Vitor. Mas né? tem a possibilidade de novo empréstimo. Eu não sei qual é a ideia do Bahia, nós não sentamos ainda com o Bahia, o que eu imagino que o Bahia vai ter muitas propostas sobre o jogador. Eu, inclusive... Talvez o próprio Bahia aproveite. Eu até tenho interesse dependendo da situação, de exercer, de fazer uma aquisição do jogador, não sei, não sentei ainda com o Bahia para a gente discutir isso. É um jogador jovem, é um jogador que tem uma característica muito importante e ele se dá muito bem no Ceará, ele sabe disso, é um jogador que quando chegou mesmo, ele falou na entrevista. Quando veste aquela camisa é diferente, né? É um jogador que tem uma personalidade muito grande, a gente sabe disso. E eu, particularmente, tenho interesse. Agora, ainda de fato, não sei qual é a posição do Bahia. Eu acredito que a gente deva conversar ao final do campeonato. Quando você fala em personalidade, eu só me lembro daquela caneta que ele deu no John Kennedy. Ali, e foi com 2 minutos de jogo. Eu me lembro que no Campeonato Brasileiro de 2022, a gente jogou com o Flamengo aqui, foi até empate esse jogo de 2-2, e o Marcos Vitor ele jogou titular naquele jogo, né? Acho que, não sei se foi o Messias ou o Luiz Otávio que machucou no aquecimento. Foi o Messias, né? O Messias machucou no aquecimento e ele teve personalidade, jogou como se fosse um jogador que já estava acostumado àquilo, né? De pegar um Flamengo, né? Então, eu gosto de jogadores que têm essa personalidade, que não tem medo. E hoje, ainda joga de lateral também, né? Hoje é um jogador que está nos ajudando muito. E quem sabe a gente pode estar vendo o que pode acontecer aí futuramente. Agora a gente tem que esperar. É verdade. Agora sim, a gente até discutiu na semana passada, porque há uma diferença em relação às outras temporadas. Agora de 2026 já vai começar em janeiro e a Série A já no fim de janeiro. Quer dizer, por isso que eu vejo que a sua presença aqui é muito importante, até para esclarecer para o torcedor como é que está, em que pé está a questão da movimentação de mercado. Eu tenho certeza que vocês já estão monitorando, sempre estão monitorando, né? Não, a gente tem isso monitorado. Mas se o torcedor já pode ficar tranquilo de que começou a temporada de janeiro, o Ceará já vai estar pronto para mais uma temporada. Não tenha dúvida, eu já quero estar, no dia 2 de janeiro, eu já quero estar aí com 85% a 90% do meu elenco que eu vou jogar 2026. Essa é a nossa ideia. Né? Porque sabe que naturalmente pode vir um ou outro jogador mais na frente, dentro, que às vezes dificulte uma negociação. A gente estreia no Campeonato Cearense dia 10 de janeiro. Né? Aí eu não posso falar da parte física ainda, tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu quero que no dia 2, de 85% a 90% do elenco que vai jogar a temporada 26 esteja presente já, para a gente já iniciar a temporada. Com algumas renovações, com reforços também com renovações, chegando, né? Reforços, exato. E até aproveitando, o Tom quer fazer uma pergunta aqui também, mas eu vejo aqui no chat e vou, para não ficar lendo todas as perguntas, vou englobar aqui a pergunta. O José Genilson, se não me engano, perguntou sobre isso, o Alisson Aragão, tem aqui também no WhatsApp, o Vini
também pergunta, e o nosso amigo aqui, tem outras empresas, não tem o nome dele, deixa eu ver. Andrade, Paulo Andrade, de Maranguape, ele pergunta assim, primeiro ele brinca aqui, ele diz, bom dia, Caio César, parabenizo o João Paulo Silva, sou o primeiro da fila do perdão, viu? Mas sempre precisamos ressaltar que ano após ano, um desafio aumenta numa Série A. E nesse sentido, eu acho que é uma pergunta interessante. O Ceará, são 2 anos de Série B, voltou agora à Série A do Campeonato Brasileiro. Para o atual contexto do Ceará, uma campanha muito digna, né? Com 5 rodadas de antecipação praticamente já garantido. Quer dizer, está garantido, 42 eu não acredito vai correr nenhum risco. E pode chegar aos 45 já na próxima quinta-feira contra o Internacional. Quando você fala de contratações, qual a visão de vocês para o próximo ano? Já projeta, de repente, um salto maior? Porque eu sinto essa necessidade com os torcedores que a gente conversa, que participam aqui do nosso programa também. O torcedor fica muito naquela angústia. O Ceará tem que fazer uma campanha assim, como um Mirassol da vida está fazendo, como, sabe, eu entendo a diferença de cada contexto, mas há essa cobrança para que o Ceará consiga alçar voos maiores. Vocês também têm esse incômodo internamente? Não, claro, né? Na verdade, eu sempre fui muito transparente quando eu falei no início da temporada de 2025 que Sim. eu falei que o ano ia ser mais desafiador Pronto. por conta das questões financeiras. Eu consegui liquidar muitos passivos de jogadores da temporada de 22 esse ano, com efeito da Série A. Então, para você ter ideia, eu gastei, talvez nós temos investido em torno de 6 milhões para formar esse time. Talvez tenha sido um dos menores investimentos dos clubes que estão na Série A. Nesse contexto, o trabalho de vocês é digno de elogios, porque vamos comparar, porque o pessoal compara com o Mirassol, por exemplo, né? Que tem uma folha também muito baixa, mas o esporte. Olha o que o esporte fez. gastou 10 vezes mais do que o Ceará. E foi humilhado. Então, o que foi que a gente, quando você trabalha com mais pé no chão, você acaba se tornando mais eficiente. Mas é natural que próximo ano já vai ser um ano de um orçamento diferente, um orçamento maior, né? Porque eu também já não vou ter mais os passivos que eu tinha de jogadores de 2022, por exemplo. Então, sim, a nossa ideia é investir, né, na aquisição de atletas ou empréstimos de jogadores, fazer um investimento maior para o campeonato, porque o próximo ano também vai ser um ano até difícil por conta do calendário. Né? O Campeonato Brasileiro já começa dia 28 de janeiro. Então, a gente vai estar jogando ali 3 competições, apesar que o Ceará vai entrar na Copa do Brasil na 5ª fase, né, por conta dos clubes que, caso o Ceará permaneça, os clubes que estarão na Série A vão entrar na 5ª fase da Copa do Brasil. Então vai ter um respiro de calendário por conta disso. Mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é a nossa prioridade, como eu falei aqui, até falei há pouco, a prioridade do Ceará é o Campeonato Brasileiro Série A. Já passando para o tom aqui, quando fala em calendário, eu me lembro da possibilidade sul-americana e a Copa do Nordeste. Como é que fica, né? Pronto, aí eu ia trazer mais pra frente a Copa do Nordeste, mas já que o Caio deu a deixa, né? Com as mudanças do calendário, também tem essa ressalva em relação à Copa do Nordeste para equipes que vão disputar competições sul-americanas, né? Eu acho que existe um gargalo aí para ser definido, porque a Copa do Nordeste não pode entrar no mesmo patamar de Copa Centro-Oeste, Copa Verde. Eu acho que é uma competição consolidada e para quem conhece e vive o Nordeste sabe a importância e a dimensão, né? E algo que a gente conversava aqui internamente, que após o anúncio, eu acho que nem cabia tempo hábil para poder o posicionamento dos clubes nordestinos, porque a Série A ainda é em curso, com algumas definições. Eu queria saber do João Paulo sobre o pensamento dele em relação a essa nova formatação de Copa do Nordeste. A depender do que o Ceará conquiste esse ano, Sul-Americana, que é o que está mais viável, o Ceará pretende se posicionar com os clubes ou sozinho em relação à Copa do Nordeste ou nada? Eu ainda não falei esse assunto com ninguém, porque eu tenho que esperar, de fato, o Ceará confirmar a sua classificação para a Sul-Americana, né? Mas é óbvio que é um desejo nosso de participar, mesmo que isso aconteça, a Sul-Americana é um desejo do Ceará em participar da Copa do Nordeste. O Ceará é tricampeão da competição, próximo ano vai ter um outro formato, que vão ser menos jogos, né? Então a gente vai, caso isso se confirme, o Ceará vai buscar, não sei se é possível, não, como eu estou falando aqui,
Eu não falei com federação, com CBF, eu não falei com ninguém ainda sobre esse assunto, porque eu estou esperando, obviamente, a confirmação. Não vou me antecipar de uma coisa que ainda não aconteceu. Mas é natural, eu acho que é uma competição, e a CBF sabe disso, né? Mesmo a nova gestão da CBF, ela sabe da importância da Copa do Nordeste. É um campeonato, para mim, é o principal campeonato do primeiro semestre. Mesmo com a antecipação do Campeonato Brasileiro próximo ano, ainda não deixa de ser um campeonato interessante, a Copa do Nordeste. O Ceará sempre valorizou essa competição, tanto é que, historicamente, a gente sempre chegou ali, pelo menos numa semifinal. Então, é por conta do clube valorizar muito isso. Então, caso o Ceará se confirme a nossa classificação para a Sul-Americana, eu vou tentar, sim, junto com a CBF, que o Ceará participe da Copa do Nordeste. Presidente João Paulo Silva, nós estamos entrevistando aqui, você que está acompanhando no rádio agora, você no YouTube, eu vou pedir o like mais uma vez, deixe o like, inscreva-se também no nosso canal Jovem Pan News Fortaleza. Presidente, ainda sobre a Copa do Nordeste, eu senti que no momento em que a CBF divulgou, né, o novo calendário, essas novas medidas, nós aqui recebemos com indignação. Não sei se o Tom estava aqui no dia, mas, gente, peraí, estão querendo ferir de morte a Copa do Nordeste, a competição, a maior da nossa região. Não se compara, como o Tom falou, com nenhuma outra competição regional. Estão inventando agora a Copa lá do Sudeste, talvez até como álibi, né, para tirar lá uma vaga também e daqui da Copa do Nordeste. Porque eu vejo assim, 5 nordestinos. Ao que tudo indica, o Sport já era. Fortaleza correndo sério risco. Vitória também voltou para a zona de rebaixamento. Quer dizer, os 2 melhores, os 2 que vão permanecer na Série A, como prêmio, recebem o não da Copa do Nordeste. Como foi que você, até como torcedor também, na condição, claro, sempre de dirigente, o mandatário do Ceará, mas como foi que você recebeu a sua opinião sobre essa... Eu acho um absurdo, e você? Olha, eu respeito muito a decisão da CBF, até porque a gente está muito próximo, mas eu acho que os clubes, né, que estão habilitados a isso, no caso o Ceará se confirme, o Bahia já está confirmado, independentemente se o Bahia vai para uma pré-Libertadores, mas uma vaga da Sul-Americana ele tem. Não sei qual é o pensamento do Bahia, também não, como eu falei, não conversei com ninguém sobre isso, mas eu acho que os clubes têm que ter essa opção, porque, como eu falei, é um campeonato que o nosso torcedor gosta. O torcedor do Ceará, e acho que os torcedores dos clubes maiores do Nordeste gostam da competição. Entre um campeonato, uma primeira fase de um campeonato estadual e uma primeira fase da Copa do Nordeste, tem muito mais engajamento para o torcedor e para os jogos da Copa do Nordeste. E até pelo glamour da competição, aquela coisa regional. Então, a gente me causou uma surpresa, né, a CBF ter criado essa questão de os clubes que forem para uma competição sul-americana não poderem participar. Mas... Você ainda acredita que pode reconsiderar? Olha, Caio, eu vou te falar, eu acredito que sim, tá? Acredito que sim, até porque o clube está assumindo a responsabilidade e a competição mudou o formato. Né? Agora vão ser 4 grupos de 5, então os jogos vão diminuir. Eu digo assim, na primeira fase. Então, acho que a CBF talvez encontre datas e calendários que possam encaixar esses jogos. E aí também, né, João Paulo, acredito que você concorda comigo, seria um trabalho de pressão, e pressão no bom sentido, não de confrontar a CBF, mas de mostrar o valor da Copa do Nordeste para os clubes nordestinos. Teria que ser algo dos clubes nordestinos, né? 2, muito provavelmente, vão estar nessa situação, né? Bahia, certamente, e o Ceará, muito provavelmente. Mas, assim, se os outros ficarem calados também, daqui a pouco vão sofrer com isso, né? E até porque a competição, ela ela é interessante financeiramente, ela está no nosso orçamento. O Ceará, por estar no pote 1 da competição, ele recebe uma premiação de participação maior. Se eu não me engano, dá quase 5 milhões, só a participação. Sim. Então, é um campeonato que está no nosso orçamento financeiro para o ano seguinte. Com certeza. Então, a gente foi pego de surpresa realmente, mas vamos esperar as coisas acontecer, esperar a temporada terminar para que a gente possa... Nós temos hoje uma relação muito boa a respeito
o trabalho da CBF, a gente tem uma relação boa, então vamos esperar o que vai acontecer. Beleza. Mas primeiro o Ceará tem que se classificar. Tem que né? se classificar. Eu até estou entendendo com suas palavras que eu senti falta, no momento do anúncio, de uma manifestação forte dos clubes. Talvez seja uma estratégia, né? Porque talvez. ninguém tinha vaga garantida, como é que ia reclamar por algo que não garantiu ainda, né? Pode Então ser. eu tenho essa esperança, viu? Tem um argumento, né, para poder... Eu tenho essa esperança de que... Não sei qual é o consigo- pensamento do Bahia, talvez o Bahia também... o Bahia foi campeão sim. agora dessa edição, talvez ele também tenha interesse de poder participar, não sei, nós não conversamos sobre isso, não sei qual é a ideia também dos outros clubes, mas vamos esperar aí o que tem para vir. Eu posso fazer só uma pergunta aqui? Você está se coçando aí, tá né, Breno Você tá Mania? falante, viu? Fala demais. Pô, porque tem a ver com o futebol nordestino. Valeu, César. Agora, Jameson Páscoa, na nossa mesa de áudio. Tem a ver com o futebol nordestino, porque a gente comemorou tanto do ano passado para cá, aí nesta edição, 5 nordestinos na Série A. Né? 25% da competição, Ceará, Bahia, Fortaleza, Vitória e Sport. O Sport, como falei, já caiu, já depois de uma goleada humilhante diante do Flamengo, toda aquela situação de venda de mando de campo, de maior torcida do Flamengo presente, tudo caiu. Fortaleza, se não vencer o Bahia, para mim, há muito tempo já era para o Fortaleza, mas vai tentando resistir. O Vitória também de volta à zona de rebaixamento. Como é que você percebe esse momento do futebol nordestino? Eu vou até ir um pouco além. Você está torcendo pela permanência do Vitória, do Fortaleza? Ou como é que isso funciona na sua cabeça? Vamos lá, né? É ruim para o futebol. Pergunta mais ou menos, né? É ruim para o futebol nordestino isso, né? Foi pela primeira vez na história do futebol, né, brasileiro o Nordeste ter 1/4 dos representantes na principal competição do país, né? Então a gente fica um pouco chateado por isso estar acontecendo, né? Então assim, porque é muito difícil, Caio, você se manter num campeonato desse brasileiro. Não é fácil, até por conta dos investimentos hoje que os clubes fazem. Eu estava na CBF terça-feira passada, eu faço parte de um grupo de trabalho com alguns presidentes do Fair Play financeiro, e a gente foi almoçar na terça-feira, a gente estava conversando que cada um fizesse uma reflexão, quanto era a sua folha em 2020 e quanto é a sua folha hoje. Né? Então, o futebol inflacionou demais, esse mercado ficou muito inflacionado. Né? Por exemplo, os clubes tinham uma média, clubes médios aí tinham uma média de folha de 5, 6 milhões, hoje é 15, hoje é 17. Então, quer dizer, aumentou o patamar financeiro dos clubes, mas as receitas não acompanharam da mesma proporção, né, do que as despesas. Então, isso é muito difícil você equilibrar para você não deixar o clube endividado. E a gente sabe, nós estamos mais longe, o nosso país é um continente, tudo muito distante. Eu vou fazer uma viagem daqui para São Paulo, da porta do CT que eu saio até a chegada no hotel. A gente gasta de 5, 6 horas, é um desgaste. Infelizmente, a gente não consegue fretar voos, né? Que esse seria o nosso desejo, de estar fretando voos para todos os jogos, mas infelizmente a gente ainda não chegou nesse nível. Então a gente sabe da dificuldade e quando sai um nordestino, que é nosso vizinho, a gente sabe que a gente vai ter que viajar mais e também deixa de fortalecer a região. Né? Não tenha dúvida disso. O homem foi, né? Saiu pela... Ora, vai querer. Até nessa questão que o João Paulo falou, né, da distância, né? Não, mas é isso mesmo, né? Possivelmente no ano um que vem prejuízo já pra tem o todo mundo. Curitiba, né? Que está garantido na Série A. E pode ter o Curitiba, Atlético o Paranaense. Atlético, a Chapecoense, que pode... Criciúma. Por exemplo, para você chegar em Chapecó é difícil. Você tem que viajar pelo menos 2 dias antes, porque lá tem problema de voo. Às vezes nem todo dia pousa voo lá, avião lá. Isso. Então é complicado. Quanto mais do norte e nordeste, né? O Remo, muito provavelmente subindo, já pensou? 6, né? Contando com o norte e nordeste, já seria cada vez mais... Seria o ideal, né? Mas, infelizmente, as coisas não são possíveis sempre por conta da dificuldade mesmo do que é o campeonato.
Vai lá? Fique à E aí? vontade aí, viu? João Paulo, claro que tem a questão do calendário desse conflito, né, entre a competição sul-americana e a Copa do Nordeste, mas, no geral, como é que você viu essa mudança de calendário da CBF para o ano que vem? E você falou do contato, né, que tem muito próximo com o pessoal da CBF, até provavelmente com o presidente São Michalde, né? Essa questão do fair play financeiro também, em que pé está isso? Se a gente já vai começar a ter menos casos como o do Corinthians, vou trazer o exemplo aqui, né? Que contrata um jogador do Cuiabá, não paga, o Cuiabá é rebaixado, o Corinthians está endividado aí à torta e à direito e continua na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, eu queria saber, assim, a tua visão sobre o calendário no geral e sobre essa questão do fair play financeiro. A gente sabe que próximo ano vai ter uma Copa do Mundo, né? Então, natural que o calendário vai ter que ser alterado. Para mim, me causou, né, surpresa para todos os clubes, porque o Campeonato Brasileiro, pela primeira vez, vai começar em janeiro. Né? Então, às vezes, um clube, por exemplo, deixa para fazer um investimento maior ao fim do campeonato estadual para começar o campeonato brasileiro. Mas a gente tem que aceitar, faz parte. Eu sei que a CBF vem procurando fazer um trabalho também para ajudar os clubes, e a gente tem que respeitar e se adaptar a isso. Com relação ao fair play, realmente vão ter algumas mudanças, o fair play vai sair do papel, isso aí já é um estudo, trabalho de estudo já de muito tempo, né? Então agora realmente vai sair do papel, ele vai passar a funcionar a partir do dia 1º de janeiro de 2026, para os clubes que contratarem, que comprarem jogador, ficar devendo, a partir dessa data já vai entrar no regulamento, né, que o regulamento também não vai ser educativo nesse primeiro momento, vai ser realmente para as coisas funcionarem, e só a partir do dia 30 de novembro de 2026 que vai valer para as dívidas anteriores, né? Então, eu acho que é muito importante para o futebol, eu acho que a gente precisa disso, realmente é um clube que contrata um jogador, às vezes tira um clube maior, seduz o jogador por conta de contrato e de salários, ele tira o principal jogador do time e acaba não pagando, isso não existe. Realmente tem que ter penalidades fortes, porque isso é fora de uma realidade total, porque o clube oferece um valor maior para o jogador e o jogador faz até uma pressão para poder sair, porque vai jogar num clube maior e vai receber um salário maior. Então, acho que realmente tem que ter uma penalidade forte para que esses clubes que não paguem os clubes que compram jogadores. Olha, muitas perguntas chegando aqui, tem cada pergunta, mas uma aqui que eu não vou fazer, claro. Acaba dizendo que o Barleta tá doido para voltar, aceitaria ele. Não, pelo amor de Deus. Rapidinho, João, rapidinho. Acaba mal, rapaz. Você falou no início da resposta que foi pego de surpresa, né? Então, é só para esclarecer também para o torcedor, a CBF não consulta os clubes nessas mudanças de calendário, né? Não, nesse caso específico, não. O fair play, sim, a gente faz parte de um grupo de trabalho, como existe um grupo de trabalho da arbitragem, mas essa mudança de calendário, os clubes não foram consultados, não. Isso é uma questão de se for uma mudança de regulamento do campeonato, aí que é consultado, Sim, né? sim. No conselho. Uma última isso. pergunta, posso fazer? Sim, à vontade. João Paulo, a gente debate muito aqui, esse ano já debatemos algumas vezes em relação à questão do marketing dos clubes, tanto Fortaleza como o próprio Ceará, no interior do estado. Como a gente viaja muito para o interior do estado, a gente vê muito torcedor do Flamengo, do Vasco, enfim. E como eu já perguntei ao próprio Marcelo Paes, né? Marcelo, como é que está a questão do marketing do Fortaleza no interior, um possível jogo para lá, na Arena Romeirão, para trabalhar a questão do marketing, uma loja oficial do clube. E ele disse que a questão de jogo fora de cogitação, mas quem sabe botar uma loja lá. O Ceará, como é que o Ceará pensa acerca disso? Lógico, tem os consulados, mas colocar uma loja oficial do clube em Juazeiro, por exemplo, ou fazer um jogo de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste na Arena Romeirão, pelo menos uma vez no ano. O Ceará pensa fazer isso? Vamos lá. Eu acho que essa questão do torcedor do interior, ele hoje tem mais identidade com os clubes daqui, né? Porque ele assiste o jogo na TV. Por exemplo, a minha geração, a gente tinha que torcer 3 times, né? Um de São Paulo daqui e o do Rio. Exato. Né? Isso acabou, né? Eu vejo, tem muitos torcedores que torcem para outros times do Rio e São Paulo. Isso é ruim para a nossa região, porque acaba
o torcedor poderia valorizar mais o time da região, que é feito tanto esforço, que é feito um trabalho de esforço para a gente manter o clube, né, onde mantém. Mas a gente tem um trabalho forte, que é dos consulados, que não é de hoje, já vem muito tempo. A gente procura fazer eventos na cidade, procura estar integrado com os cônsulos para a gente estar passando aí o dia a dia. Nós temos uma equipe interna dentro do Ceará que trabalha 100% a questão dos consulados, não só dentro do estado, mas no Brasil e fora do Brasil. Então, isso é importante, a gente ter essa valorização do nosso torcedor que está fora da cidade, que está fora até do estado. E assim, com relação a jogos, esse ano vai ser um pouco mais complicado por conta realmente do calendário, né? A gente tem que fazer um jogo lá em Juazeiro e tudo, é meio complicado. E com relação a lojas, o clube tem um modelo de franquias e quem tiver interesse de abrir, porque o clube, propriamente dito, não tem, o Ceará não é dono de nenhuma loja. Todas essas lojas são terceirizadas. Então, fica aberto. O Ceará teve uma loja agora, ano passado, no shopping de Juazeiro. Infelizmente, não teve muito movimento e a pessoa resolveu fechar. Mas o clube está aberto para isso. Eu acho que a gente realmente precisa valorizar o estado do Ceará. Eu tenho certeza que tem muitos torcedores do Ceará e que a gente precisa valorizar isso. Perfeito. A pergunta que eu queria fazer, João Paulo, era específico sobre um atleta, né? Um atleta que eu acho que é um dos maiores ídolos da história recente do Ceará, que é o Luiz Otávio. Passou por 2 momentos muito difíceis, num momento de carreira já ali numa reta final, 2 lesões de LCA gravíssimas, um cara que participou da reconstrução desde 2017. Hoje, qual é a situação contratual, física e de planejamento com o Luiz Otávio e do próprio Luiz Otávio também? Bem, vamos lá. O Luiz é um jogador, ele tem contrato até dia 31 de dezembro com o clube. Eu ainda não sentei para conversar. O Luiz já está treinando. Eu, particularmente, sou uma pessoa que acompanhei a vinda a permanência do Luiz do início até hoje. Sou muito grato e reconheço o trabalho que o Luiz fez. Eu ainda não sentei com ele, tá? A gente precisa sentar para conversar, para saber o que é que ele pensa, qual é a cabeça dele com relação a tudo, e a gente vai estar com certeza fazendo isso, até porque eu sou muito grato o que o Luiz fez, e ele também é muito grato pelo que o Ceará fez na vida dele. É um jogador que tem todo o total respeito e a gente vai sempre saber valorizar isso. Olha, são muitas perguntas aqui, mas já estamos chegando na reta final da entrevista. E, por fim, João Paulo, primeiro, se a gente não perguntou alguma coisa, você você preferir falar agora, fique à vontade. E outra coisa, eu gostaria que você fizesse uma convocação para quinta-feira, porque assim, eu até comentei na semana passada, é um jogo com todo o aperitivo, né? Com todos os aspectos para lotar. Né? Um jogo dos 45 pontos, é um jogo mulher pagando meia. A gente fez a promoção para mulher pagar muito legal meia, isso né? aí, né? Pegando o gancho lá. Lugar de mulher no Castelão, né? Parabéns pro Ramon Dias, né? Pois é. E também tem a situação de jogar em casa. Tem a 6ª melhor média, né? O Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, é um jogo para todo mundo, se Deus quiser, sair feliz e lotar 60 mil pessoas. E é um jogo importante, Sim, né? É um jogo de uma sequência, o Ceará ganhando, vem, né, de 12 pontos disputados, ganhando, vamos para... Empolgou depois da vitória lá contra o Corinthians. Né? Vinha de 3 seria 3 vitórias e um empate, então uma sequência boa que a gente tem que... E, assim, o torcedor do Ceará sabe da importância. Eu só tenho que agradecer realmente o trabalho, o carinho que a torcida vem apoiar. Eu acho que o momento do nosso time, eu que estou lá vivendo isso, vendo isso, todo mundo está querendo a mesma coisa. Eu estou no Ceará há mais de 10 anos, mas poucas vezes vi um grupo tão unido, tão ciente do que quer. E a gente tem que acreditar, né, no que a gente pode querer mais. Eu acho que é muito possível, né? Vamos jogo a jogo, né? Vamos pensar primeiro no internacional, com apoio do torcedor.
Eu sei que, infelizmente, é tarde o horário do jogo, mas eu sei que isso também não é problema para o tamanho da nossa torcida que a gente tem. Lembrar a segunda-feira, né? Lembrar que amanhã vai fazer um ano. Né? Aquele jogo lá foi dia 18 de novembro de 2025. Foi o de recorde 24. até hoje, né? Do Novo Castelão. O recorde de uma segunda-feira. Então, assim, a gente sabe do potencial do torcedor, eu só tenho que agradecer. Né? Para mim é uma responsabilidade muito maior ser presidente, estar presidente de um clube de massa como o Ceará. É um cara que era da arquibancada, né? E hoje poder estar representando o clube, isso para mim é muito orgulho. E o torcedor pode ter certeza que eu valorizo muito e o meu trabalho é muito mais incansável por isso. Então, a gente tem total condições de fazer mais nesse campeonato. Ainda faltam 5 partidas, temos 3 em casa. Eu tenho certeza que esses 3 jogos, contra o Inter, contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras, vão ser casa cheia. E aí a gente sempre vai estar, na medida do possível, se tiver que fazer promoção, vou fazer. Se tiver que enfim, o que a gente tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer para o estádio lotar, apesar que não preciso, porque eu sei do tamanho dessa torcida. E até porque o Ceará também vai interferir diretamente na disputa do título aí, né? Porque pega o G4 logo na sequência. Mas o Ceará se supera, né? Nesses momentos de mais dificuldade. É um aperitivo a mais, né? Para apimentar essa reta final, para motivar ainda mais a galera. Mas eu acho que o time está muito bem trabalhado, né? O time tá bem, né? Graças a Deus, hoje a gente está com um elenco 100%, não tem nenhum jogador fora, né? Por lesão, que viesse, né, jogando. Então, acho que a gente está num momento bom e precisa valorizar isso e seguir em frente. Inclusive, Matheus, Israel, tem alguma última parcial de venda de ingressos? A última de 30 mil. Tava 36. 36? 36. Então, entre ingressos e check-in tava 36. Eu acredito. Quase 6 Quase 6 mil mil na promoção, mulher pagando isso. meio. Eu recebi até algumas mensagens, assim, de muita gente agradecendo essa promoção, porque para realmente valorizar também a torcida, a nossa torcida feminina que hoje acompanha, que comparece e chega junto mesmo com o time. Muito bom. João Paulo, agradecendo aqui o pessoal da assessoria, Israel Simonton, nosso amigo Matheus Pereira. Está perto de 40, ó. 40 a última mil, atualização. Perto de 40 mil, então dá para chegar a 60 mil sim. Daqui para quinta-feira tem um tempinho e a galera tá com essa motivação, né? Para garantir os 45 pontos e em busca de uma vaga, confirmar uma vaga na Sul-Americana. Presidente João Paulo Silva, muito obrigado mais uma vez pela presença. As portas estão sempre abertas por aqui. Eu que agradeço. Sucesso sempre. Eu que agradeço, estou sempre às ordens aqui para a gente estar batendo esse papo aqui do Ceará. Valeu.